Voltamos de novo à sua presença para estar consigo nos próximos minutos com mais um Bíblia Fala. Diariamente estamos por cá para lhe apresentar as grandes verdades que a Bíblia tem para nos oferecer e que poderão fazer de nós pessoas muito mais conhecedoras da verdade e, ao mesmo tempo, também pessoas com mais certezas quanto àquilo que Deus tem para cada um de nós. Estamos a falar de algo muito importante, temos vindo a falar sobre a presença do Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus, o que Ele pode fazer por cada um de nós. E eu não sei se você já alguma vez pensou nisto. O que é que nós perderíamos se o Espírito de Deus não fosse Deus, efetivamente? Bom, é impensável porque Ele é verdadeiramente Deus, temos visto isto ao longo destes dias. Antes de começarmos a nossa conversa com o Pedro Esteves, eu quero convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia, se tiver a Bíblia por perto. Poderá também fazê-lo no seu tablet, no seu iPhone, no seu telemóvel, não importa. No capítulo 28 de Atos. Atos, capítulo 28, é o último capítulo deste livro, do livro de Atos. Se lermos o versículo 25, nós vamos encontrar estas palavras de Paulo. E estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito esta palavra: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías. Pedro, ontem terminámos dizendo que realmente o Espírito Santo está em toda a Bíblia, que vemo-lo de uma forma muito ativa no Novo Testamento, mas esta passagem que acabamos de ler no Novo Testamento retrata aquilo que era o papel do Espírito Santo no Velho Testamento. Podemos dizer que a Bíblia revela uma obra específica sempre associada à pessoa do Espírito Santo? Ao longo de toda a Bíblia, de forma muito coerente, nós percebemos que o Espírito Santo, enquanto Deus, se quisermos, na sua obra, no seu ministério específico e especial, está a intervir junto dos homens, de diversas maneiras, mas poderemos resumir que a sua ação, essencialmente, é de proximidade com o homem. Por isso, tal como acabámos de ler aí, o apóstolo já dizia que todos os profetas desde a antiguidade tinha sido a obra do Espírito Santo neles, é que lhes tinha permitido escrever, revelar. Por isso podemos começar, e hoje nestes minutos que temos vamos debruçar-nos numa tentativa de conseguir resumir, não o podemos fazer de forma muito completa, eu nem digo de todo, mas pelo menos muito completa, mesmo isso não conseguiríamos, porque tínhamos muitos textos que podíamos ler aqui, mas vamos tentar encontrar em diferentes áreas 5 ou 6 textos bíblicos que nos ajudem claramente a compreender essa obra. Ou seja, podemos resumir lendo versículos bíblicos. Lendo versículos bíblicos, fazemos esse resumo. Eles são muito claros. Começamos por ver, nesse texto que acabaste de ler, que o Espírito Santo é o autor, no fundo, porque foi ele que inspirou e revelou esse conhecimento aos profetas. Mas agora vemos que o Espírito Santo também tem uma obra no leitor. Eu leio, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 12. O que é que diz o apóstolo Paulo? Que nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isto é uma referência clara à palavra de Deus, porque é uma das coisas que Deus nos dá gratuitamente e nós só podemos compreendê-la porque temos o Espírito que provém de Deus. Exatamente o mesmo, como dizia o apóstolo, o mesmo que revelou essas coisas aos profetas. Isso. Na Bíblia também vemos que Jesus, e isto aqui é muito interessante, selecionei aqui 2 passagens, a influência do Espírito Santo e a sua ação na obra de Jesus Cristo também foi muito interessante. Muito determinante. E determinante também, e está muito próxima daquela que ele faz em nós, mas teve que a fazer e a reproduzir na vida de Cristo. Eu começo por ler, por exemplo, o que está em Lucas, no capítulo 4, okay? E logo o primeiro versículo diz-nos o quê? Que Jesus foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, este texto vem na sequência do batismo de Jesus, e então é-nos dito que não só o Espírito Santo automaticamente ungiu, até porque apareceu de uma pomba, e a vida de Cristo manifestou logo essa plenitude do Espírito, mas também o acompanhou. E automaticamente começou a acompanhá-lo e a dirigi-lo, que é como quem diz, olha, agora é para aqui que tu vais. Porque é isto que o Espírito Santo faz na vida do crente. Dirige, no fundo, os seus passos, enuncia-lhe o caminho que ele tem que percorrer. Mas mesmo agora, olhando para momentos importantes da obra que Cristo realizou, vamos ler, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, basta lermos aqui o versículo 28 para compreendermos isto. É o próprio Jesus que, respondendo
a alguns dos escribas e fariseus que o indagavam, Jesus disse o seguinte: se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Porque os fariseus acusaram-no de expulsar demónios em nome de Satanás. Okay? Em nome do príncipe de Belzebu. E Jesus fez-lhes toda uma reflexão dizendo: não, porque se Satanás estivesse a fazer isso, era uma casa dividida. Como é que Satanás expulsa Satanás? Então a conclusão de Jesus é, ao contrário, se eu expulso pelo Espírito de Deus, portanto, Jesus está a fazer uma pergunta retórica, ele está a dizer se esta indagação é retórica. Ou seja, a força divina que Jesus utiliza aqui não é a dele próprio enquanto Deus, mas é do Espírito Santo. É do Espírito de Deus. Que foi concedido desde o momento do seu batismo. E é por essa unção e influência do Espírito que ele vai agir. Mas depois, também nos importa aqui olhar agora para quê? Para a ação e a obra do Espírito na vida do crente. Okay? Há uma ação específica e única que sem o Espírito Santo, esta é que é a conclusão, sem o Espírito Santo quer dizer que esta obra não estava a acontecer. Isto quer dizer o quê? Que o Pai não a pode realizar ou que Jesus não a pode realizar? Essa pergunta, eu diria que ela não tem resposta porque ela não pode ser feita. Ela não faz sentido. Era o mesmo que dizer, então, mas sem Jesus não podíamos ser salvos. Não interessa perguntar isso, porque Jesus veio para nos salvar. E é essa informação, essa revelação da Bíblia é que nos ajuda a compreender o plano da salvação. Tal como a obra que o Espírito Santo, Deus, realiza em nós, se não acontecesse essa obra, nós também estaríamos perdidos à mesma. Exatamente. Ok? Assim como a obra que o Pai realiza sem ela, estávamos perdidos na mesma. Porque é a obra divina de salvação. Alguns exemplos de qual é a obra que o Espírito Santo está a realizar em nós. Vamos ler em Tito, okay? No capítulo 3 e no versículo 5. São palavras, portanto, do apóstolo Paulo, que vai dizer o seguinte. Vamos ler o 4 e o 5. Tito 3, 4 e 5 diz: mas quando apareceu a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? A lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo que ele derramou ricamente sobre nós. Curiosamente, isto parece quase uma resposta às palavras que eu estava a dizer, mostrando que a obra da salvação está a ser operada por Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nota como aqui o apóstolo vai dizer claramente que a obra de salvação está a ser feita na nossa vida. Porquê? Porque ele nos deu o Espírito Santo que nos regenera e renova. Isto não retira que parte da obra da salvação está a ser realizada por Cristo. Claro. Por aquilo que ele fez e que ainda está a operar. Mas sem esta parte de regeneração e renovação, também não era possível. Não conseguimos lá chegar. Não conseguíamos lá chegar. Claro, eu poderia aqui, vou só mencionar, porque devemos ter tempo para ir mais a fundo nas próximas semanas às muitas palavras que Jesus deixou sobre o Espírito Santo e nas quais instruir-nos sobre o que é que o Espírito Santo iria fazer sobre nós, a Igreja e os crentes. Mas queria terminar lembrando aqui duas grandes atuações ou obras do Espírito que acontecem, se quisermos, agora, não tanto na vida individual do crente, mas sobretudo naquilo que vamos dizer que é a atuação do coletivo, no corpo de Cristo, se quisermos, que é a sua Igreja. Um exemplo mais histórico, que está em Atos, no capítulo 13, e nós podemos ler aí os primeiros versículos desta história, que diz o seguinte: na igreja de Antioquia, logo o primeiro versículo, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Agora nota, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esta narrativa que temos aqui, esta história, está contada de uma maneira tremenda, porque quase que faz uma mistura entre o que os homens estão a fazer e o que o Espírito Santo está a fazer. Claro. Por um lado diz que os homens, os líderes da igreja, jejuaram e oraram e escolheram aqueles homens, mas logo a seguir diz que quem enviou aqueles homens foi o Espírito Santo. Porque de tal maneira o Espírito Santo tem a obra de dirigir a igreja, e esta é a ênfase que eu quero dar aqui, o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Isso. Qualquer igreja que se diga uma igreja cristã, ela tem de estar num relacionamento tão próximo com o Espírito Santo que possa dizer ele é que está a dirigir, é ele que está a mandar. E finalmente, vamos terminar lendo
1 de Coríntios, no capítulo 12. Ok, Jorge? E aqui vamos encontrar esta tremenda revelação de que o Espírito Santo faz o quê? Distribui os dons, na essência. Vê, por exemplo, aqui o versículo 8 diz o seguinte: a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E depois continua esta lista de diferentes dons que, pela ação do Espírito Santo, são concedidos à Igreja, e termina o versículo 11 dizendo assim: mas um só e o mesmo Espírito é que opera todas estas coisas. Lógico, é um mesmo e um só, porque estamos a falar de uma pessoa e estamos a falar de Deus, como já vimos ao longo desta semana. E esta é a obra que ele executa na Igreja, dando dons, operando todas estas coisas, e agora termina dizendo assim: distribuindo particularmente a cada um como quer. Claro. Esta expressão eu acho muito bonita. O Espírito Santo faz o que quer. À escala humana, quando nós dizemos que alguém faz o que quer e o que lhe apetece, normalmente é um sentido pejorativo, não é negativo. Claro. Parece uma pessoa assim um bocado sem regras, sem rei nem roque, faz o que quer e o que lhe apetece. Mas quando esta expressão é aplicada a Deus e ao Espírito Santo, ela toma uma dimensão diferente, porque dizer que o Espírito Santo faz o que quer é, digamos, o ideal na Terra. É quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir, e a ti dá-te dons e inspira-te, guia-te por um caminho, a mim guia-me por outro, dá-me os dons que Ele quer e bem lhe entende, porque tudo o que Deus quer e o seu Espírito é bom para nós e para a Igreja. Nós iremos falar disto muitas vezes, mas se calhar podíamos dizer, para rematar mesmo o Bíblia Fala de hoje, que o Espírito Santo é alguém a quem nós podemos adorar. Nós adoramo-lo porque como é que nós não adoraríamos aquele que dirige a nossa vida, que nos guia, que nos abençoa, que nos salva e nos renova? Estou a resumir tudo o que acabamos de ler. Nós só podemos adorar aquele que faz esta obra em nós. Grandes feitos tem feito o nosso Deus, grandes coisas nós temos recebido de Deus, pelo Espírito de Deus, e acredito que você que está aí desse lado a escutar esta conversa simples entre dois amigos de Deus e que querem continuar a servir a Deus, você que está desse lado provavelmente também já sentiu muitas vezes a presença do Espírito de Deus na sua vida. Continua a apostar neste Deus maravilhoso, continua a apostar nas bênçãos que Ele tem para si, e de certeza absoluta que o Espírito Santo jamais negará a oportunidade de lhe fazer feliz. Nós voltamos amanhã. Já sabe que pode estar connosco sempre na RCS. Estamos por cá de manhã e depois em repetição às 7 horas da tarde. Também pode escutar esta série do Bíblia Fala em sistema podcast. Basta ir ao nosso site na internet, em radiorcs.pt. Pode nos ver pelo Facebook, facebook.com/radiorcs, e pode também ver-nos e escutar-nos no Op Channel em optv.pt. Está tudo dito por hoje, voltamos amanhã.